Lorival Santana já comigo. Lorival, a Mariana trouxe aqui, a gente vai jogar aqui no telão isso que a Mariana estava explicando, dessas que são as principais diferenças. Lorival, se quiser passear um pouco por essas diferenças, também é importante para a gente entender o porquê, se realmente os Estados Unidos precisam. Bom, o nome é óbvio, né? Porque o Donald Trump adora tudo que reluz, que é ouro, por isso que ele chamou desse nome. Mas explica para a gente. Boa noite. Boa noite. Israel tem 3 camadas de defesa, essa é a mais simples, tem outras 2. Tem a flecha, que é a camada para os mísseis de longo alcance, que foram usados 2 vezes no ano passado para se defender dos ataques iranianos. E tem também o estilingue de Davi, que é para os mísseis de médio alcance. Então, Israel não tem só o domo de ferro, é só porque o nome é parecido, o domo de ferro é o mais famoso, mas são 3 camadas de defesa. Bem, a resposta da Rússia é absolutamente diversionista, como sempre, porque a questão não são os mísseis nucleares, a questão são os mísseis convencionais hipersônicos. Essa é a grande novidade que deixa os Estados Unidos vulneráveis, porque até aqui os mísseis balísticos intercontinentais, eles voam a uma altura de cerca de 1.200 quilômetros, são suborbitais, e eles atacam os Estados Unidos, atacariam hipoteticamente os Estados Unidos pelo Polo Norte, pelo Ártico, que é a parte mais rápida, o percurso menor. E agora os mísseis hipersônicos são completamente diferentes, eles são muito mais rápidos, eles podem voar a uma altitude de 50 quilômetros, que está abaixo dos radares atuais, e eles são manobráveis, eles fazem manobras laterais. Então, e no percurso, eles, diferentemente dos balísticos, que uma vez lançados, o percurso deles está definido, os hipersônicos não, eles vão sendo manobrados e com inteligência artificial, de acordo com a situação de defesa, de clima, uma série de componentes que ele vai calculando. Se deixar, ele faz isso sozinho, inclusive. E os Estados Unidos hoje não têm a proteção para esse tipo, e o domo de ouro seria capaz de fazer essa proteção? Seria. Essa é a intenção. Foi o que o Ronald Reagan lançou nos anos 80, não havia tecnologia suficiente. É a Guerra nas Estrelas, sim, né? Verdade. Iniciativa de defesa estratégica. Mas não havia tecnologia e nem dinheiro. Nós estamos falando de centenas de bilhões de dólares, potencialmente trilhões de dólares. Porque são satélites que vão avisar, se conectar com sistemas terrestres, caso haja necessidade de interceptação, e é realmente um sistema espacial, que pode levar a uma corrida armamentista espacial. Esse é um temor da humanidade, inclusive. Mas é muito caro e os Estados Unidos não estão nadando em dinheiro, você sabe muito bem, a dívida americana é mais que um PIB americano. Então, há dúvidas sobre se isso será de fato colocado em prática, porque se nem o Ronald Reagan não conseguiu nos anos 80, numa situação fiscal menos dramática como hoje. Exato. É difícil, mas justifica-se do ponto de vista de defesa, porque os Estados Unidos estão realmente vulneráveis aos hipersônicos. Então, hoje em dia... Alguém tem essa tecnologia do domo de ouro? Não, a China também está desenvolvendo. A China fez um disparo, um teste de um míssil orbital. O míssil ficou orbitando na Terra e ele poderia ter atingido os Estados Unidos e se desviado das defesas antiaéreas. Isso foi em 2021. Desde então, a Força Aérea Americana e as Forças Armadas Americanas estão muito preocupadas com isso. A China tem uma força aérea, uma força de foguetes, uma força própria, com comando próprio, inclusive o comandante recentemente foi preso por corrupção. Mas você tem a Força Aérea, a Força Terrestre, que é o Exército, a Marinha, e tem a Força de Foguetes Espacial. Os Estados Unidos não têm isso ainda. O Trump, no primeiro mandato, namorou com essa ideia. Desistiu por causa do custo. Bem, o dinheiro sempre fala mais alto, a gente vai entender como isso vai se desenrolar. Certamente é um discurso com uma condição mais política hoje do que pragmática, mesmo depois de entender aqui a necessidade. Obrigada, Lorival. Até já.